Você está ouvindo o IERBcast, o podcast da Casa do Conhecimento do Ministério Público do Rio. Olá, sejam todos bem-vindos ao IERBcast, o podcast da Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sempre trazendo discussões no âmbito jurídico que interessam dentro da imensidão de atribuições que é detentor o Ministério Público brasileiro. Hoje focaremos nossas discussões na seara criminal, trazendo ao debate uma norma penal incriminadora que é objeto de acalorados debates e controvérsias. Falo do artigo 311 do Código Penal, que traz o crime de adulteração de sinais de identificação veicular. Um crime grave, um crime que coloca em xeque a fé pública, um crime que prejudica a sociedade como um todo, pois é bem sabido que, além de macular a fé pública e dificultar a fiscalização dos órgãos de trânsito, na maioria das vezes, essa adulteração ela é motivo de prática de outros delitos, como roubos, como tráfico de drogas e até homicídios. Bem, para desvendar todas essas controvérsias que giram em torno do artigo 311, notadamente após a edição da Lei 14.562 de 2023, nós temos o privilégio de contar com a presença da minha querida amiga, valorosa colega do Ministério Público Fluminense, doutora Cláudia Portocarrero, que é uma das grandes referências na dogmática, na docência do direito penal em nosso país. Muito doutora obrigada. Cláudia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu pediria à senhora, em primeiro lugar, que fizesse um apanhado da nova arquitetura, do novo desenho típico do artigo 311, que sabidamente foi substancialmente alterado pós-2023, e a dúvida que sempre fica, e nós vamos tratar ao longo de nosso episódio justamente sobre isso, é se a reforma solucionou os problemas antigos ou não os solucionou e, de rebote, ainda criou problemas novos. Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui com todos vocês, notadamente com os colegas do Ministério Público, que sempre procuram saber dúvidas, né? Sempre procuram para perguntar questões relacionadas ao artigo 311 na nova redação, que sim, de fato trouxe, indiscutivelmente, resposta para algumas perguntas que tínhamos, né? No meu 27º ano de Ministério Público, eu posso dizer que por muitos anos, até 2023, né, mais precisamente no dia 27/4/2023, quando foi publicada essa lei no Diário Oficial da União, eu mesma tinha as minhas dúvidas na hora de olhar, de aplicar o 311 por força da inexistência de verbos típicos, como ocultar, como suprimir, né? Então, essas dúvidas elas foram, não podemos negar, de alguma forma, dirimidas. Nem todas. Às vezes isso aconteceu por força do que nós vamos verificar hoje aqui, no que tange ao parágrafo 2º, inciso 3 do dispositivo. Por outro lado, ele nos criou problemas com relação a questões relacionadas à receptação, que também são questões muito assim, que dividem opiniões, né? E é necessário que nós façamos aí, então, Bem, a primeira questão, resolvendo a controvérsia relacionada à supressão, né? Antes nós tínhamos o adulterar, o remarcar, mas nós não tínhamos o suprimir. Então acrescentou-se um verbo típico que é a supressão. Não foi acrescentada a figura da ocultação, mas ela hoje é vista como supressão, que quem oculta, suprime, né? Outra questão é que se falava de veículo automotor, mas não se falava de elétricos, híbridos, reboque, semi-reboque, esses que estão aí marcados em vermelho, né? E suas combinações. Então, hoje, se havia antes dúvida a respeito dos híbridos, dos elétricos, dos reboques e semi-reboques, bem como seus componentes e equipamentos, hoje nós não podemos ter dúvidas porque eles estão aqui no dispositivo. E foi acrescentado. É só para refrisar aí a questão também do monobloco, do motor e da placa de identificação. Exatamente. Né? Agora, para ser bastante
incisivo a respeito do que pode ser modificado, né? Nós agora temos não apenas a questão sinais de identificação, aqui são muito claros na lei, definidos na lei, a questão do monobloco, né? Que antes, ou no motor, a placa de identificação, porque inclusive a placa de identificação, nos termos do artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro, né, ela tem que estar no veículo. Então, é óbvio que isso é um sinal de identificação do veículo, é prevista como sinal de identificação do veículo. Né? Inclusive, o artigo 230 do Código de Trânsito, ele vai trazer as sanções de apreensão de veículo e também de multa para quem tem esse veículo adulterado, remarcado. Mas quando se fala em placa de identificação, Hoje, que é o exemplo mais corriqueiro, é o mais quando corriqueiro. se discute o 311, mas aqui nós temos um típico caso de interpretação analógica, né? São todos exemplos de um gênero, ou seja, que é o sinal identificador veicular. Exatamente. E isso é uma questão que eu acredito que falte, às vezes, na prática, né? São tantas coisas que a gente tem que fazer que nós não verificamos na prática algumas lições anteriores que nós tivemos que aprender quando fizemos nossos concursos, né? E aí o pessoal fala assim, mas isso aí analogia em Malam-Partem, né? A exemplo, até acabei de fazer agora uma colaboração, até gostaria de falar com os colegas do espetacular programa que nossa colega Simone Sibilio tem no CAU Criminal, com radar do Ministério Público, é espetacular, né? E agora eu até ajudei numa parte relacionada à diferença entre analogia e interpretação analógica com relação a outro tipo penal, que eu acho que sempre vale a pena a gente ver aqui. Porque monobloco, placas, placa de identificação ou qualquer outro sinal. Então, começamos casuisticamente e determina o próprio legislador, é vontade do legislador. Então, não se pode falar de analogia em Malam-Partem, é vontade do legislador. Interpretação extensiva autorizada expressamente pelo legislador. Então, você tem aqui uma hipótese em que não é analogia, é interpretação analógica que o legislador manda, aplique essa solução aos fatos semelhantes, né? Mas, enfim, nem precisaria estar o monobloco aqui, nem precisaria estar a placa de identificação, mas o legislador quis ser incisivo e colocar todos. Então, isso é muito importante. E é óbvio que tem uma outra questão aqui, que é o sem autorização do órgão competente, que é um elemento normativo do tipo, que nem precisaria estar, porque é óbvio que só haverá crime se essas condutas forem praticadas sem autorização dos órgãos competentes. Tanto é que nós temos a questão, que foi até enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 86424, a respeito das placas reservadas, que os órgãos públicos usam. Óbvio, nunca não haverá crime nisso. Mas já era implícito no tipo penal essa questão do sem autorização, me parece óbvio, mas agora se quis colocar de forma expressa para que não se possa mais ter qualquer dúvida a respeito disso. Se é possível que você tenha dúvida a respeito disso. Porém, num sistema de legalidade estrita, falar muito nunca é demais. Essa é a verdade. Falar muito nunca é demais. Agora, nós tivemos também, não tem nenhuma novidade com relação aqui ao parágrafo primeiro, né? Agora, nós temos novidade, né, com relação a essas figuras dos incisos 2 e 3, parágrafos 3º de equiparação para o caput, né? Exato. É muito importante que nós vejamos que aqui, essas figuras do parágrafo 2º, elas são figuras equiparadas ao caput, são tipos penais autônomos equiparados ao caput. O parágrafo 3º, temos ali a qualificadora que vai, inclusive, impossibilitar que se aplique, que se ofereça, né, o acordo de não persecução. Aliás, que também estará impossibilitado no caso do caput, se houver a incidência do parágrafo 1º com a causa de aumento para o funcionário público, né? E a questão que sempre acontece ali no parágrafo 4º de colocarmos uma norma de interpretação autêntica quando o legislador, e ele já faz isso no 180, parágrafo 2º, ele já faz isso quando ele fala do crime de contrabando, dizer que quando se fala de atividade comercial ou industrial, né? No caso aqui, atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular, clandestino, porque até não teria o menor sentido que fosse o contrário. A pessoa exerce atividade de forma regular, é qualificado. Se for clandestino, não haveria qualificador, então é uma coisa que não teria o menor sentido. Repetindo a fórmula da receptação, né? Inclusive, repetida no parágrafo 2º, 3, quando fala do deve saber, né? Então, que aqui, evidentemente, nós vamos verificar
que estão englobados tanto a questão do dolo eventual, indireto, e por razões óbvias, se pode com dolo eventual, por muito maiores razões, caberia com relação ao dolo geral. Nem vou entrar numa outra discussão. Já está sedimentada em relação à receptação para a mesma razão, mesma solução. Perfeito. Então, na verdade, nós temos ali a criação daquelas duas figuras típicas, temos a colocação do verbo suprimir, temos ali a enumeração de sinais de identificação, que seria desnecessária, mas se eu por bem colocar, o elemento normativo e os tipos penais que foram acrescidos e a qualificadora acrescida. Cláudia, é uma questão, acho que é interessante assim, notar, analisando, dissecando o artigo 311 e respectivos parágrafos, é que com louvor o legislador teve o cuidado de acrescer o verbo suprimir no caput, mas misteriosamente no parágrafo 2º, inciso 3º, ele se esquece. Perfeito. Isso vai ter alguns reflexos que nós vamos explorar em alguns instantes. Aliás, aproveitando, eu talvez vá fazer, logo no frontispício de nossa conversa, talvez a pergunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311. Sim. Que é a questão do indivíduo que é flagrado na condução de um veículo sem a placa de identificação. Perfeito. Se nós temos crime, em caso positivo, qual, ou uma mera infração administrativa, enfim, qual a situação jurídica daquele que é flagrado conduzindo um veículo sem placa? Pois é, a questão do veículo sem placa, ele entra, tirar a placa do veículo, né? Hoje nós temos que trocar placa do veículo, trocar uma por outra. Tirar a placa do veículo, esconder a placa do veículo, são verbos que estão sendo usados. Esconder, o retirar a placa, ou trocar a placa por uma outra placa, eles estão sendo encarados como supressão. Mas nós temos a supressão, então, se eu ando com o meu veículo sem placa, eu suprimi o sinal de identificação, repito, porque o artigo 115 do Código de Trânsito determina que o veículo trafegue com as placas. Uma questão muito interessante é se, por exemplo, os veículos que nós usamos, os nossos carros, os veículos de passeio, tem as duas placas. Se for retirada uma das placas, a placa dianteira, por exemplo, não haverá crime, de acordo com o entendimento que se vem sufragando na doutrina de forma majoritária, porque, de qualquer forma, tem a outra placa de identificação. O veículo não está sem as placas de identificação, embora isso possa acarretar o reconhecimento de uma infração de cunho administrativo. Não, mas a minha questão é de respeito à ausência de placa alguma. Mas vamos lá. A questão do sem placa. Se a pessoa está com um veículo sem placa, quando ela tinha que andar com o veículo com a placa, ela suprimiu o sinal de identificação do veículo. Então, ela praticou, quem tirou a placa, praticou o crime do 311. A questão é, e quem está dirigindo o veículo, conduzindo o veículo, sem a placa? Então, pelo que eu entendi, a resposta sua é dividida na primeira parte, na situação em que eu sou flagrado conduzindo um veículo sem placa, mas há prova de precedente a supressão da placa pelo próprio condutor. E neste caso, com a participação do próprio... ou com participação. Neste caso, não há dúvida de que há adequação típica frente ao 311. E nem me parece aqui que ele deva responder pelos dois fatos típicos aqui, ok? A questão que talvez ganhe complexidade é quando eu não sou autor, nem tenho qualquer contribuição com a precedente supressão. Perfeito. Se eu pura e simplesmente conduzo. Perfeito. Se você, de alguma forma, tiver colaborado para a supressão, ninguém pode negar que a sua conduta é típica, porque já está no caput. Agora, vamos lá. Conversávamos aqui, Isso. Antes... Do dono da pizzaria que resolve honrar os 30 minutos ou seu dinheiro de volta. Isso. Ele retira pura e simplesmente todas as placas de identificação da moto, ele contrata um ajudante, um piloto, que vê... no dia seguinte, que lhe é informado, olha, esse veículo não tem placa, essa moto, você vai pilotar para chegar antes dos 30 minutos. Ele ciente da supressão das placas, conduz a motocicleta e é parado pela polícia. Pois bem, ele não teve qualquer participação precedente na supressão. Ele foi única e exclusivamente surpreendido conduzindo uma moto que ele sabia perfeitamente estar sem
qualquer sinal de identificação de placa. Aí nós estamos diante de mais uma das várias omissões do legislador, né, e das imperfeições técnicas por ocasião da elaboração do texto legal, porque o legislador colocou a supressão lá em cima e não colocou a supressão aqui no parágrafo 2º, inciso 3, porque fala de transportar, conduzir veículo adulterado ou remarcado. Adulterado ou remarcado. Então, cadê a supressão? Cobrando o preço aí, né? A supressão não tem. Pela omissão. Então, esse rapaz que não participou da supressão e que conduz o veículo com a placa, ou melhor, sem a placa, ou seja, com o sinal de identificação suprimido, ele não está aqui por ausência de disposição legal nesse sentido. Mas me diga uma coisa, a supressão da placa não é um crime? É um crime anterior. Então, ele está conduzindo produto de crime, porque se aquele veículo trafega sem a placa, ele é produto de crime e ele está lá nos verbos típicos da receptação do 180, você tem ali a aquisição, o recebimento, a ocultação, o transporte e a condução. Desde que haja dolo direto, como é o caso, né? Sim, se é o caso, eu tenho aqui a questão da receptação própria do caput, primeira parte do 180. Da receptação própria do caput. E aí nós vamos, então, para um raciocínio reflexo. Esse conflito intertemporal do antes de 2023, do pós-2023, para essa situação. Pois é, né? A questão, vamos lá, a questão da supressão. A supressão, ela não era tratada de forma clara e explícita no caput, com a antiga redação 311, que só falava de remarcar e adulterar. Se nós olharmos a definição de remarcar, marcar novamente, adulterar, alterar, modificar, se nós pensarmos como é que nós colocaríamos a supressão? Nós temos muitos julgados anteriores a 27 de abril de 2023, em que as nossas cortes superiores reconheciam que, por exemplo, a supressão do sinal dos números de chassis do veículo caracterizavam a adulteração. Certo? Então, isso já era conduta criminosa antes prevista em lei. Isso já era conduta criminosa pelas nossas cortes. Quem suprimia, fazendo desaparecer, estava alterando, adulterando. Então, já caía aqui no caput. Né? Havia alguma resistência a esse entendimento? Sim, havia resistência a esse entendimento. Você não concorda que seja assim? Não, concordo. Até porque se não existisse resistência, não existiria nenhuma razão para o legislador se mobilizar e inserir o verbo suprimir. Exatamente. Né? É a mesma coisa quando a gente vê um posicionamento de uma corte superior. Se chegou à corte superior, é porque houve resistência a um determinado entendimento que se fazia majoritário ou não, mas havia debate. Mas em relação ao verbo suprimir, dentro dessa ótica, a nova redação do 311 pós-2023, novatio legis incriminadora. O fato era atípico. Não. Se você entender pela resistência. Isso. Aí é que tá. Vamos lá. Então, se eu entendo que antes já era suprimir com crime, não vai haver diferença entre aquilo que nós falamos sobre a pessoa que suprimiu e quem adquiriu e conduziu o veículo com a supressão do veículo, certo? Com a supressão do sinal de identificação, do veículo. Agora, a questão é para quem entendia que não havia crime de supressão, não havia supressão, a supressão não era típica. Então, a retirada de placa para quem entendia que não era típica, né? Não haveria nem o 311, nem crime qualquer para aquele que adquirisse. Mas isso é posicionamento minoritário. Isso é posicionamento minoritário porque nós já tínhamos aqui as nossas cortes superiores e a doutrina majoritária se manifestando no sentido de que a supressão sempre foi conduta criminosa. E a condução antes de 2023, pura e simplesmente de veículo sem placa. Mas a pessoa, vamos lá, se eu entendo que isso aqui sempre foi crime, a supressão sempre foi, quem adquirisse, quem conduzisse, estaria conduzindo um produto de crime. Não, mas eu não fui autor. Eu só estava conduzindo. Não, você só estava conduzindo, mas você estava, então, se você recebeu esse veículo suprimido, isso aqui sempre foi crime,
você estaria praticando um crime de receptação Sim. também. Agora, se você suprimiu, estava conduzindo, está lá no 311, sem nem caput, Então a sem nenhuma situação dúvida. do condutor também vai mudar de acordo com o entendimento que você tem em relação Exato. ao supressor. Ao supressor. Se for fato atípico, não tem receptação Supressor. para o condutor. Supressor. Né? Ô, Jope, essas questões, elas continuam muito vivas. Não apenas com a questão do sem placa. Porque pelo menos pela minha experiência, mais comum, né, de nós visualizarmos no dia a dia do que conduzir sem placa é conduzir com placa trocada e conduzir com placa adesivada, certo? E também com relação à placa escondida. Então vamos começar com eles. São 3, né? Você falou Sim. em placa adesivada, trocada ou escondida. Perfeito. Essa adesivada, eu acho que é mais comum no dia a dia, né? Adesivada. É Não, um e 6 também- que vira 8, Esse é um é muito L comum. que vira U. Esse é muito comum, mas também existe uma outra questão que é muito comum, quando eles colocam determinados aparatos que impedem que a pessoa veja a placa real. Né? São colocados determinados aparatos que impedem as câmeras nas estradas, né? Até a própria fiscalização feita pelo Você está falando do policial. escondimento completo da placa? Não, Parcial? a pessoa coloca lá. Existem adesivos que são colocados, que a Sim. pessoa escondeu completo. Então, existem 2 situações, né? A questão de você ocultar mesmo, escondendo o que tem ali na placa, os verdadeiros sinais de identificação. Não ler, quando bate o flash do radar, né? Você não consegue ler. Isso Ou não entraria na supressão? supressão. Isso aí não tem, acho que não tem dúvida, então, tudo né? que a gente falou sobre supressão. É. A mesma coisa eu trocar a placa. Trocou placa. Então eu pego a placa do teu carro, coloquei a placa do teu carro no meu carro. Veja, você poderia me perguntar, isso não seria adulterar? Não, eu não alterei. Eu não alterei. Eu já vi gente defendendo que seria remarcação neste caso. Remarcar, eu acho que é complicado. Assim, eu não estou defendendo nenhuma solução nem outra. Eu só acho que a interpretação do remarcar, ela gera menos impunidade. Porque se eu considero essa conduta de remarcar, eu caio na condução Mas se protegida pelo parágrafo 2º e inciso 3º. Mas se você entender também pelo adulterar, idem. Porque adulterar Sim. é alterar. Sim. Então você alterou o sinal de identificação do teu carro. Não teria diferença. Eu- O negócio é não desaguar para supressão. Pois é. A supressão vai cair na omissão lá do Pois é, parágrafo mas eu já 3º. vi muitos dizendo que isso é supressão, porque você deixou de colocar o verdadeiro sinal. Entende? Porque, na verdade, Estamos falando da placa trocada. da placa trocada. Da placa trocada. Da Agora, placa escondida não há dúvida, é não há supressão. dúvida. Exatamente. Bem, então, com relação à placa trocada, existe essa controvérsia. Para uns, supressão, para outros, adulteração ou remarcação. Remarcação, eu acho que é o menos, não sei, pelo menos sob a minha ótica, é o menos recomendado aqui. Mas, evidentemente, que sempre teremos que... E agora a fita adesiva. A fita adesiva. Olha, ô Joper, eu acredito o seguinte, né? Vamos agora falar sobre algo que nos é caro, muito caro, porque somos os 2 professores de Direito Penal e somos os 2 membros do Ministério Público que, acima de qualquer coisa, é fiscal da legalidade. Nós não podemos jamais, isso acho que nenhum colega nosso deve nem pensar em esquecer essa nossa missão, né? De Com fiscais da legalidade, acima de qualquer coisa, que é isso que enobrece a nossa função, é isso que nos faz existir, é isso que nos faz ter respaldo de uma sociedade que nós representamos, né? Com relação à fita adesiva, vamos lá. Nós precisamos lembrar que aqui nós estamos falando de colocar o 0, transformar em 8, não é isso? Ou 8 e transformar num 0, coisas do gênero, no N, no M, né? Enfim, a questão é, existem várias, e é amplamente majoritário, se nós procurarmos jurisprudência do STF, STJ, no sentido de que essa colocação de fitas adesivas para fazer modificar o sinal de identificação caracteriza o crime. Óbvio, porque a pessoa estará adulterando. Está alterando. Né? Mas
eu acho que aqui vale muito a pena nós pensarmos na questão da objetividade jurídica. Trata-se de um crime que tem por objetividade a proteção da fé pública, Pública, né? não é isso? E E aí vem a questão da adulteração grosseira, né? perfeito. Aí vem a questão da adulteração grosseira. Veja, nós temos outros crimes contra a fé pública, como, por exemplo, o crime do 289, em que a jurisprudência é pacífica e a doutrina idem, para dizerem que, inclusive tem até entendimento simulado do STJ na súmula 73, para dizer que uma falsificação grosseira não caracteriza o crime de moeda falsa. Vamos trazer isso para cá. Agora, o que é grosseiro? O problema foi o alargamento dessa ideia a questão... ao longo dos anos. Isso, exatamente. O que é grosseiro? Vamos lá. Nós não estamos falando aqui, vamos enfrentar essa questão, porque, como eu já disse, é amplamente majoritário, colocou a fitinha adesiva para trocar, a adulteração acabou. Mas há adulterações e adulterações. Há falsificações e falsificações. Então, vamos lá. Isso aqui não tem por objetividade a questão da fé pública, do controle dos veículos, do controle da numeração de peças, evitar canibalismo de veículo, botar um... Certo? E também a questão da fiscalização de trânsito entra aqui. Né? Uhum. Então, é óbvio que existem adulterações que são feitas com a fitinha, que parecem assim, coisa tranquila, nada tranquilo. Porque elas são aptas a enganar o poder público. Então, não vou poder chamá-las de grosseiras. Existem umas que, embora possam ser constatadas a olho nu, eu vou olhar aqui, vou ver aqui, se eu estiver pertinho aqui, como eu estou de ti, eu vou verificar que ela é falsificada. Mas uma câmera não, uma talvez. Câmera, exatamente. A câmera não pega um agente de trânsito que estiver marcando distância. A distância, marcando lá, sem cinto de segurança, né? Falando no celular. Ele não vai conseguir ver. Então, me perdoe, isso não pode ser considerado alguma coisa que é incapaz de trazer isso não pode ser considerado como algo que jamais caracterizaria, porque isso tem idoneidade para atacar o bem jurídico tutelado, não tem a menor dúvida. O meio empregado foi idôneo. Agora, a grande questão é quando se trata de algo que é muito... Prima facie, né? Muito. Existem colocações de fita, né? Inclusive, se nós buscarmos na jurisprudência do STJ, nós vamos encontrar julgado que fala isso. Eu encontrei um julgado do ano de 2010, do STJ, que fala isso. É risível. É uma coisa absurda. Era uma coisa era escandalosamente grosseira. Que a câmera captaria a grosseria. O agente de trânsito captaria a grosseria. Então, eu acho que há de ser feita essa distinção. Caso a caso. Caso a caso. E na grande... Tendo como regra que a colocação de fita adesiva de modo a substituir Óbvio. um sinal de identificação é apta. Apta. E porque em 99% dos casos será. Exatamente. Será. A câmera não vai captar. Né? O agente de trânsito não vai conseguir verificar de longe. Só se chegar muito perto. Então, olha aí. Aí já foi a multa que já não vai sortir mais efeito algum. E inverter essa lógica de raciocínio faz toda a diferença. Com certeza. Você não pode... Porque o grande problema, Jupe, é que nós abandonamos a dogmática, né? Nós abandonamos a dogmática e nós, às vezes, estendemos coisas que não têm que ser estendidas a uma determinada situação porque nós desconhecemos a dogmática. Então, eu acredito que essa questão da grosseria, quando se fala de grosseiro, é grosseiro mesmo. Jamais, em hipótese alguma, uma câmera não captaria aquilo. Aliás, uma câmera captaria aquela falsificação grosseira, o agente de trânsito captaria, que é uma coisa muito escandalosa. Muito escandalosa. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi uma motocicleta, né, que ia na estrada, ali na BR, indo para Petrópolis. O rapaz estava com a placa e ele colocou uma fita. A fita que ele colocou era uma fita laranja. Que maluquice é aquela? Que aquele cara pensa que ele vai ter com aquilo ali? Entende? Então, há situações e situações. E eu acho que nós, como membros do Ministério Público, não podemos deixar de verificar essas situações específicas. E nem a cor, às vezes, porque a câmera, às vezes, só fotografa em preto e branco. Não. Pronto, acabou. Se a câmera fotografar em preto e branco, ela foi apta a enganar.
Foi a multa para o carro errado? Foi a multa para o carro? Ou então Aliás, verificou-se que é inexistente aquele o problema veículo? do artigo 311, em algumas oportunidades, é que parcela da doutrina costuma fabricar controvérsias artificiais. Sim. Eu já ouvi, inclusive, raciocínios de que essa adulteração por colocação de fitas e tudo, há que guardar um caráter de permanência. Ou seja, Não. se ela for episódica, Isso aí não pode existiria tirar. crime. Isso aí nenhum colega deve. Quer dizer, por favor, só cair nessa falácia, porque isso é um argumento completamente falacioso. E nós temos aqui muita coisa na doutrina que diz que não importa. A pessoa Se a orou pessoa- por um dia para subtrair-se do rodízio. Pronto. Ela ficou um dia, ela conseguiu subtrair do rodízio. Ela ficou um dia, ela conseguiu evitar a multa pro seu existe carro. mácula fé pública. Não importa se 1, 2, 3, 4 Não ou 5 importa, dias. ela ficou num dia, mas ela estava transportando droga ali, ela estava transportando um cadáver ali, e ela enganou as autoridades públicas com relação ao carro que passou. Quantas e quantas vezes nas nossas investigações nós não precisamos saber que carro passou, que hora que aquele carro passou, qual era a placa daquele carro? Quantos e quantos crimes deram muita repercussão. Nós conseguimos, eu digo nós, Ministério Público, os nossos colegas valiosíssimos do Ministério Público, e também a polícia, conseguiu, através de um carro, identificar o momento que o carro passou, a hora que o carro passou, a rua que o carro passou, tudo captado pelas câmeras. Então, é óbvio que não importa se ela é temporária, não importa se foi um dia só, isso é criar, como você muito bem pontuou, é criar uma controvérsia que nem tem o menor sentido. Mas isso também já é comum. Nós temos na nossa missão, nós. Agora que estamos falando de controvérsias em profusão, eu lembrei de uma frase sua no sentido de que a supressão de uma única placa permanecendo outra não teria o condão de caracterizar o crime. E aí eu devolvo a pergunta com o seguinte raciocínio. Eu altero com fita uma das placas só, a frontal. A traseira permanece... Sim, original. Mas aí não. Aí você vai confundir. O que eu disse e é perfeita a sua colocação. O que eu disse a pessoa andar com a placa, por exemplo, estou com a placa traseira do meu carro, perfeita. Perfeita. Eu só não coloquei o sinal dianteiro. Ok? Eu, então, não estou com o meu carro sem identificação. Ele está identificado. Repito, embora isso caracterize a infração de cunho administrativo. Agora, me parece óbvio que se eu alterei uma das placas, eu já confundi as autoridades públicas, eu já estou atentando contra a fé pública, eu já estou confundindo as autoridades públicas, eu já estou causando transtornos à administração pública e haverá o crime. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu digo não colocar. Agora, suprimir de um, deixar do outro... Não, suprimiu. Até porque haverá dúvida, afinal de contas, qual era a placa. Exatamente. Né? Bom, já vencemos essas celeumas centrais, né, da questão da placa com sinais de adulteração em fita adesiva, placa escondida, placa trocada. Resta-nos agora, assim, para finalizar o episódio, infelizmente, porque o tempo não nos permite. Mas são muitas controvérsias essa lei. Né? Pois é, aí temos que tratar da possibilidade do concurso do crime do artigo 311 com a receptação. Perfeito. Se você enxerga isso como possível. Eu enxergo isso como completamente possível. Vamos lá. Muitos encaram o seguinte. Antes nós não tínhamos o parágrafo 2º 3. E quando não tínhamos o parágrafo 2º 3, o que fazíamos? Né? Nós não tínhamos, então nós tentávamos colocar na receptação. Então, pronto, em parágrafo 2º, inciso 3, resolveu essa questão porque está trazendo uma norma específica, uma norma especial. Papapá. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esse entendimento sem questionamentos. E explico por quê. Eu considero perfeitamente possível que nós tenhamos a receptação com o parágrafo 2º 3. E eu também considero perfeitamente possível que nós tenhamos receptação com o próprio caput do 311. Vamos lá à primeira questão. Eu posso perfeitamente receptar um veículo automotor, né? E os outros aqui que estão, né, trazidos como objeto da norma, como objeto do crime descrito na norma do artigo 311,
Eu posso, perfeitamente. Então, eu adquiri um veículo automotor, vamos trabalhar com veículo automotor, produto de crime, certo? Ele é roubado e já com a placa adulterada. Mas tem duas situações. Eu posso, por exemplo, ele foi roubado ou furtado, eu o adquiri, sabendo que se trata de produto de crime, por força, né, do entendimento majoritário com relação à necessidade do dolo direto no caput do artigo 180. Então, eu adquiri sabendo que se trata de um produto de crime. Se eu adquirir sabendo que se trata de um produto de crime, eu já tenho a receptação. Ok. E eu depois posso perfeitamente Adulterar, remarcar ou adulterar. suprimir. Nenhuma dúvida. Mas me aí é concurso parece. material incontroverso. Concurso né? material 311 caput, 380. incontroverso, Ok. incontroverso. Agora a questão é, e se eu receber este veículo que já é produto de, por exemplo, um crime patrimonial com o sinal de identificação suprimido? É perfeitamente possível que a pessoa que, por exemplo, subtraiu o veículo, que ela tenha subtraído o veículo e, após subtrair, antes de eu adquirir... Suprimido não, né? Porque se suprimido você não ia encontrar a guarita lá no inciso Não, terceiro. suprimido não, mas vamos lá. Adulterado ou remarcado. Perfeito, mas vamos lá. Eu adquiro e depois... Adquiriu o veículo não. roubado anteriormente, já com o sinal de identificação alterado ou adulterado. Isso. Isso agora, essa é a segunda situação que é a pior, porque senão o suprimido a gente vai entrar naquela questão. Exatamente. Embora tenha aí uma saída que muitos dizem, ué, mas sempre se entendeu suprimir como alterar, como adulterar, então por que não agora? Mas eu acho aí uma o caminho forçada, seria mais movediço. mas, né? muito mais movediço, muito mais. Vamos lá. Aí seria um concurso formal. Não, mas vamos lá. A primeira situação, eu comprei um veículo que é produto de crime e eu, No momento depois... posterior, Então tem os para dois. qualquer um 180, dos três verbos material. duplos. Agora, eu comprei um veículo que é produto de um crime patrimonial, por exemplo, não necessariamente, mas um crime de valor, com lesão ao patrimônio de alguém e que quando por mim foi comprado, já tinha o sinal de identificação adulterado ou alterado ou remarcado. E aí? Bem, na minha opinião, embora muitos digam que isso aqui seria parágrafo 2º 3, pela especialidade com relação ao 180, eu ouso discordar. Pela distinção de objetividade jurídica. Pela distinção de objetividades jurídicas. Eu não estou... Olha, eu estou aqui trazendo... trazendo uma ofensa ao bem jurídico, patrimônio daquele de quem o veículo foi subtraído, por exemplo, né? Que é também a vítima da receptação, né? Aliás, que é a vítima, que é o sujeito passivo da receptação, o sujeito passivo do crime anterior. Então, eu aqui, nesse caso, eu estou praticando um crime contra o patrimônio dele e também estou praticando um crime contra a fé pública. Por isso, concurso formal. E que me parece, pelo meu entendimento de concurso formal, que seria concurso formal próprio. Eu não vejo aqui desígnios autônomos que caracterizasse um concurso formal imperfeito ensejando a acumulação das penas. Um concurso formal perfeito. Porque houve, de fato, eu não posso confundir a lesão que eu trouxe ao patrimônio alheio, no caso da pessoa que teve o veículo subtraído, ou melhor, eu não posso confundir a lesão ao patrimônio alheio com a lesão à própria questão da fé pública. Então, eu não vejo como uma norma especial, como as pessoas estão falando, eu vejo perfeitamente a possibilidade, neste caso, de combinação de reconhecimento de concurso formal nas duas normas. Óbvio que na hipótese de eu saber que se trata de um veículo que é produto de crime. Não necessariamente de um furto, de um roubo, poderia até ser produto de um crime de peculato. Não importa, mas eu sei que ele é produto de crime que trouxe reflexos patrimoniais negativos para alguém, ou seja, atacou o patrimônio de alguém. Eu acho que eu não posso desconsiderar isso. Maravilha. Maravilha. Eu agradeço demais, amiga. Eu acho que foi proveitoso. Muito proveitoso. Espero que os colegas realmente saiam do episódio melhor informados e melhor preparados para enfrentamento
dessa Tomara. aplicabilidade pragmática do artigo 311, esse é o objetivo do programa. Perfeito. E você é uma convidada perene em muito nossos obrigada. episódios, porque seus ensinamentos são sempre muito valiosos. Muito obrigada, muito obrigada. a Agradeço você. não só a você, principalmente a você, mas também a todos que nos assistiram, irmãos e irmãs de Ministério Público Fluminense, nossos estimados servidores, servidoras, toda a família do MPRJ, profissionais do direito em geral, estudantes, enfim, todos que acompanham nosso IERBcast, convidando-os para nos seguir em todas as redes sociais. Gente querida, até a próxima. Você ouviu mais um episódio do IERBcast, o podcast da Casa do Conhecimento do Ministério Público do Rio.